Saudações, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês estejam bem. Tava dando aula esses dias presencialmente, tava trabalhando especificamente o tópico de progressão geométrica. E aí surgiu a seguinte dúvida. A menina me perguntou assim: Rafa, na minha cabeça não faz sentido, tô mexendo aqui no microfone. Como que a gente consegue somar infinitas coisas e ainda assim a soma dar um resultado finito? Ou seja, como que você vai somar infinitas coisas e o resultado não vai dar infinito? Então a lógica que eu expliquei para ela foi a seguinte: bom, vamos parar para pensar o que a gente tem. A gente tem uma fórmula para somar infinitos termos numa progressão geométrica, certo? Para quem não lembra, a fórmula é assim, ó, A1 dividido por 1 menos a razão. Beleza? Rafa, nunca vi essa fórmula, não sei do que você está falando. Bom, em algum momento eu acredito que você vai estudar isso aqui, mas a lógica é a seguinte: o que é uma progressão geométrica? PG. O assunto aqui era a nossa PG, tá bom? Uma progressão geométrica é uma sequência numérica obtida da seguinte forma: você escolhe um número qualquer. A partir desse número, você sempre vai começar a multiplicar esse número e depois todos os números que vierem depois dele pela mesma quantidade. Então, vamos supor que eu pego o número 2. Aí eu vou e multiplico esse 2 por 3. Então, 2 vezes 3 vai me dar 6. Para isso aqui formar uma progressão geométrica, agora eu tenho que pegar esse 6 e de novo multiplicá-lo por 3. Então, aqui, logo em seguida, eu teria 18. E aí, se você multiplicasse por 3 de novo, 54. E assim diante. Isso define, então, uma progressão geométrica. Bom, nessa progressão geométrica que eu coloquei aqui, se você parar para pensar, a soma vai dar infinito, porque os meus valores estão aumentando cada vez mais. Beleza? Então, até aqui, tudo certo, não tem problema. Então, pensando numa PG tipo essa, cairia de fato no que ela falou. Pô, Rafa, eu vou somar infinitos termos, o resultado na minha cabeça tem que dar infinito. Beleza. Aí eu coloquei, né, para ela a condição para isso aqui ser verdadeiro. Isso aqui só funciona para PGs em que a razão é um número entre 0 e 1. Na verdade, um módulo, tá? Porque poderia ser menos alguma coisa que está ali dentro também. Menos meio. Poderia. Aí a brincadeira é até um pouco mais estranha, quando a PG é alternada, quando a razão é negativa. Mas pensando aqui, ó, qualquer PG com a razão entre 0 e 1, esse resultado funciona. Aí eu mostrei um exemplo para ela. Falei, vamos pensar o seguinte: você tem um número 1. Vamos supor que a razão era 1 sobre 10, que é 1/10. Então, o seu próximo número seria 0,1, que é basicamente o resultado da multiplicação de 1 por 0,1. Dividindo por 10 de novo, ou seja, multiplicando de novo por 1/10, você teria 0,01. Beleza. Continuando, você teria 0,001 e assim diante. Certo? Então, a lógica é bem simples. Bem simples. Repara que os meus valores estão ficando cada vez menores. Então, se os meus valores estão ficando cada vez menores, significa que eu vou somando. Vai chegar uma hora que o meu valor vai estar tão petitinho que ele não vai acrescentar mais ao seu todo, porque já está tudo muito pequeno. Daí, ela falou: ah, Rafa, beleza, mas ainda não faz muito sentido na minha cabeça. Como que eu consigo saber o valor exato da soma? Porque, beleza, eu consegui convencê-la que a soma vai ter um valor, porque vai chegar uma hora que os valores que vão entrar na soma já não vão interferir mais de tão petitinhos. Mas aí foi o que ela falou. Falou, beleza, Rafa, eu até entendo então, mas eu não consigo entender como que a gente consegue saber o valor certinho. Aí eu falei com ela, olha, é um valor infinitamente próximo do que você tem. Tão próximo que a gente vai considerar que vai ser aquilo.
Aí ela, beleza, mas ainda não me convence. Quem me garante que eu consigo saber qual vai ser o valor que essa soma aqui vai estar infinitamente próxima? Então eu joguei para ela uma situação que eu particularmente sou fissurado, sou alucinado nessa situação, tanto que eu tô aqui gravando um vídeo para vocês. Eu tava aqui de bobeira mexendo uns negócios aqui do curso e eu fiquei com esse negócio na cabeça e eu mostrei para ela o que eu vou mostrar para vocês, mas eu falei, velho, custa nada, vamos gravar um vídeo? Tô nessa agora. Então olha que legal. Eu trouxe para ela a seguinte situação. Como que eu faria para calcular o valor dessa soma infinita aqui, ó? 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16. Quanto será que vale essa soma aqui? E aí, se eu quisesse, eu poderia só jogar na fórmula ali, ó. A minha soma infinita vai ser o A1, é o primeiro termo, meio, sobre 1 menos a razão. Repara, de meio para 1/4 dividiu na metade. De 1/4 para 1/8 dividiu na metade. Então, a razão também é 1/2. Então, olha que legal. Isso aqui está me dando meio dividido por 1 menos meio é 1 inteiro menos metade. Meio por meio que me dá 1. Então, isso aqui foi basicamente onde que gerou o incômodo nela. Porque, inclusive, eu coloquei esse valor. Explicando o exemplo para explicar a matéria, eu coloquei esse valor. E aí foi onde gerou o questionamento e eu falei com ela. Falei, olha, eu vou te fazer enxergar, então, o que está acontecendo. Então, galera, prepara o coração aí que eu vou te mostrar um negócio lindo. Eu me sinto um privilegiado de ter conseguido ver isso aqui em algum momento, porque é fenomenal. Olha que interessante. Eu tenho aqui um quadrado. Beleza? Para quem não lembra, para calcular a área de um quadrado, a gente faz base vezes altura. Combinado? Esse quadrado aqui que eu peguei, eu escolhi ele desse jeito de propósito. E aí eu vou te dizer que os lados desse quadrado tem lado 1. De onde você tirou esse 1, gente? Da minha cabeça. Eu estava aqui de bobeira, desenhei um quadrado de lado 1. Então, vê se vocês concordam comigo. A área desse quadrado, então, seria 1 vezes 1, que vale 1. Beleza. Até aqui, eu acredito que não deve ter nada de absurdo para ninguém. Mas aí, eu vou fazer um negócio espetacular. Eu vou vir fazer o seguinte. Eu vou pegar o meio desse quadrado e vou traçar essa linha aqui, ó, dividindo esse quadrado em 2 retângulos iguais. Então, vocês conseguem entender que esse lado aqui vale meio? Faz sentido? Então, vamos dar uma olhada nesse quadrado, nesse retângulo, desculpa. Aqui, ó. Eu tenho aqui um retângulo. Beleza? E aí eu sei que um lado dele vale 1 e o outro vale meio. Então, como que eu calcularia a área desse retângulo aí? Lá em cima eu coloquei a área do quadrado, mas porque o quadrado é um retângulo, tá? Então, eu faria 1 vezes meio, que dá meio. O que, na verdade, faz muito sentido. Eu peguei minha figura e dividi em 2 figuras iguais. Então, a área que era 1, dividi na metade. Então, olha que legal. Eu tenho meio para cá. Vamos anotar? Essa área aí deu meio. Onde que eu quero chegar? Agora, olha o que eu vou fazer. Esse lado aqui de cima a gente sabe que vale meio, não sabe? Eu vou então agora pegar a metade do retângulo aqui, ó, que está aqui à direita. Então, vou pegar metade da aresta e formar uma figura, ó. Então, vamos lá. Vou dividir na metade aqui certinho, ó. Pensa comigo. Se eu dividir na metade certinho, isso aqui vai valer meio também, certo? Porque eu vou ter meio para lá e meio para cá. Então, esse quadrado aí de vermelho, esse retângulo, que na verdade virou um quadrado.
Vocês concordam? Porque a gente vai ter meio lá de cima e meio do lado. Meio de cá, meio de cá. A área dele vai ser meio vezes meio, que dá 1/4. Vamos anotar aqui, então, essa área? E aí, olha que legal o que eu vou fazer. Eu vou somar 1/4 ali embaixo. Não fazendo nada. Vocês vão entender onde que eu vou chegar. Olha que interessante agora. Vou dividir de novo essa figura na metade. E aí eu vou traçar esse retângulo aqui, ó, de verde agora. Acompanha comigo então, gente. Vai acontecer um negócio legal que é o seguinte. Aquele lado aqui todo era meio. Só que eu não dividi ele na metade. Então isso aqui ficou valendo, ó, 1/4. E eu tenho meio de cá. Então, quem que seria a área desse retângulo? Meio vezes 1/4, que dá 1/8. Legal. Vamos colocar aqui. E aí, ó, eu vou somar lá embaixo. Vamos construir outro. Vou pegar agora aqui, ó, vou dividir na metade certinho. Beleza? Então, ó, eu já sei que essa medida aqui é 1/4. E aí, esse todo de cá, que era meio, por causa desse meio aqui, vou dividir na metade também, vai ficar 1/4. Então, quem que seria a área daquele retângulo ali? 1/4 vezes 1/4, que dá 1/16, 1/16. Vamos colocar aqui. Então, olha que interessante. Se você parar para pensar, as áreas dos nossos retângulos estão formando uma PG. De meio para 1/4 dividiu na metade, de 1/4 para 1/8 também, de 1/8 para 1/16 também. Então, galera, aqui eu tenho certeza que a grande maioria já deve ter entendido o que está rolando. Cada vez que eu vou partindo a região que está sobrando em novos retângulos, esse novo retângulo obtido, a área dele, sempre vale metade da área anterior. E aí, ó, eu posso ir somando tudo. Só que, à medida que eu vou fazendo isso, eu acredito que vocês conseguiram enxergar que está acontecendo uma parada muito da hora, ó. Vamos continuar? Aqui, 1/64. Vamos pôr mais um aqui, ó. Esse petitinho. Vai nem dar para escrever. Ele seria 1/128. Depois, viria ali um outro petitinho, né? Esse menorzinho. Depois, o que aconteceria? A gente dividiria aqui, nesse pedacinho. Depois, vai vir aqui um petitinho. E aí, vocês conseguem entender que essas áreas estão cada vez ficando menores, mas à medida que eu vou preenchendo, ó, cada vez, olha só, tem um zoom cada vez mais, vou preenchendo de tal forma que o meu quadradão está cada vez mais próximo de ficar completo. Então, pensa comigo. Gente, se eu somar todas as infinitas áreas de todos os retângulos que eu consigo encaixar nessa figura, o resultado vai me dar exatamente 1. Por que 1? Porque foi a área que eu inicialmente encontrei para o meu quadrado. Então, isso aqui é uma forma geométrica de trazer para vocês o que significa a soma de infinitos termos da progressão geométrica e o porquê que esse resultado sempre vai ter um valor finito. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu, particularmente, acho isso aqui lindo. Lindo, cara. Espetacular. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no meu canal, acompanha meu conteúdo. Tô aqui, cara, nesses lapsos aqui da minha cabeça, tirando ideias legais para trazer vocês, para ver se algum
quem sabe consegue despertar o interesse em vocês aí na matemática. Talvez vocês consigam enxergá-la de uma outra forma. Tem muita beleza escondida na matemática. Você só precisa saber enxergar do jeito certo. Então, ó, um beijo no coração. Me segue lá no Instagram, @orafadamate, se você ainda não me segue. Rafa, coloca aí pra gente. Gente, eu não sei como que põe no vídeo pra você poder me seguir. Então, me segue lá. O Rafa da Mate. Não sei como faz. Clica aqui, não sei nada. Então me segue aí, beleza? E fica acompanhando que logo, logo eu dou minhas caras aí nesses surtos de novo. Tamo junto!